Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. É um texto bem conhecido, eu quero discorrer com vocês nessa manhã com simplicidade. Mateus 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, é a Tua palavra, venha ministrar aos nossos corações nessa manhã. Venha trazer a Sua verdade para as nossas vidas, para que essa verdade seja vivida em nós. Que a cada ensinamento, que a cada princípio, que a cada verdade revelada, o Senhor possa nos fazer capazes de encarnar todas essas coisas, de forma que sejamos reconhecidos como cristãos, não simplesmente pela forma como nos vestimos, como nos portamos ou como falamos, mas pela nossa própria vida. Que nós possamos ser conhecidos como seguidores de Cristo, porque expressamos o caráter de Cristo. E para isso nós precisamos aplicar, encarnar as suas verdades. Então ajuda-nos, Pai. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ler os versículos anteriores a esse texto, a esse versículo que nós lemos, esse texto ele fala muito claramente sobre como eu e você andamos preocupados com muitas coisas, mas não deveríamos fazer. Jesus ele ensina de uma forma muito simples, usando figuras, usando parábolas. E aqui ele trouxe algumas verdades que é aquela que a gente ouve e fala, poxa, é mesmo. Quando ele falou sobre os pássaros, quando ele falou sobre as plantas, são todas criaturas, mas o nosso Deus, ele provê sobre todas elas, sobre o passarinho, sobre a plantinha, que são criaturas, foram criadas pelas mãos do Senhor. E Jesus traz à nossa mente, ao nosso entendimento, clareza, para que possamos enxergar a seguinte figura. Se Deus cuida de tudo isso, imagina de mim, que sou filho. Jesus ele nos exorta aqui a não nos preocuparmos, mas para que eu e você não nos preocupemos com o amanhã, ele deixa um ensinamento a ser seguido. A palavra de Deus é uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro cheio de princípios. E nós temos que seguir esses princípios. Ontem eu falei, eu posso realizar boas obras como Jesus realizou. Eu posso fazer muitas coisas como Jesus fez. E mesmo assim não expressar o caráter de Jesus. Quantas pessoas nós vemos que faz boas obras, que ajuda, que pratica a caridade, o amor? Quantas pessoas que nós vemos que estende as mãos? Quantas pessoas nós vemos por aí realizando inclusive milagres e sinais? Mas tudo isso é possível ser realizado sem que eu e você expressemos o caráter de Cristo, sem que eu e você sejamos semelhantes a Cristo. E o próprio Cristo nos disse que aqueles que crerem nele fariam obras maiores do que ele fez. São dias que nós estamos vivendo, são dias especiais, não são mais como os dias que nós estávamos vivendo há 6 meses atrás. A palavra de 6 meses atrás não é a mesma palavra de hoje. A palavra de 1 ano atrás não é a mesma palavra de hoje. Porque o Senhor nos revelou muitas coisas. Porque o Senhor retirou o véu dos nossos olhos.
O Senhor rasgou os nossos corações e colocou aqui dentro alguns princípios. O Senhor trouxe luz ao nosso entendimento. Então hoje nós não conseguimos olhar para frente e enxergar as mesmas coisas que nós enxergávamos antes. O Senhor abriu o nosso entendimento. Então quando nós olhamos para frente, nós enxergamos o que o Senhor quer nos mostrar e enxergamos um pouco mais ainda. São dias de andarmos dentro do propósito do Senhor, dentro daquela medida que Ele preparou para mim e para você. São dias de andarmos dentro do propósito, mas não trazer o Senhor para o meu propósito. Isso é uma inversão. Eu tenho que andar dentro do propósito de Deus e não falar assim: Senhor, cola aí, me ajuda. Vem cá para dentro do meu propósito. Talvez o ano passado seria interessante isso, porque nós estávamos dessa forma. Nós estávamos assim: Senhor, vem cá para o nosso propósito. Mas os tempos que nós estamos vivendo não são esses. São tempos de vivemos os propósitos de Deus. Já passou o período de trazer o Senhor para os meus propósitos. Essa época da ignorância já passou. Essa época da cegueira já passou. Hoje são tempos de luz, são tempos de clareza, são tempos de entendimento. E o Senhor tem trabalhado no nosso entendimento. Através de coisas, de palavras, de princípios, de pregações. Às vezes eu olho esse texto e falo: cara, eu devo ter mais ou menos não sei lá quantos esboços desse texto, feito em papel já antigo. Mas toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, ela abre um leque, ela traz mais luz, ela traz mais entendimento, porque a palavra do Senhor é inesgotável. E nesse texto Jesus está falando: não se preocupem. Eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês estão ansiosos. Eu sei que muitas coisas têm tirado o sono de vocês, mas não se preocupem com nada, a não ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas essas coisas? As coisas que Jesus vinha citando nos versos anteriores. Quanto ao que eu como, quanto ao que eu bebo, quanto ao que eu me visto, quanto ao que eu durmo, o Senhor Jesus, Ele provê sobre todas essas coisas. Eu não preciso me preocupar com isso. Claro, eu tenho que trabalhar. Deus me deu saúde, Deus me deu um trabalho, Deus me deu condições de estar nessa terra. Eu tenho que trabalhar. Mas para que eu não me preocupe com nada, eu tenho que fazer algo. Buscar o reino em primeiro lugar. Eu consultei agora de manhã ali o nosso amigo Google, para buscar o significado de buscar. O que significa buscar? Significa ir, almejar, perseguir com todas as forças. Então quando Jesus está falando assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Quando Jesus fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está falando assim: vocês têm que, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, perseguir, almejar. Não é simplesmente eu vou buscar. Não. Eu tenho que buscar o reino com todas as minhas forças. Almejá-lo, buscá-lo, desejá-lo, ir atrás, correr. Isso requer força. Isso requer disposição nossa. Porque se eu não busco o reino com toda a minha inteireza, com todo o meu esforço, e eu não consigo viver esse reino. Se eu não consigo viver o reino de Deus, se eu não consigo me relacionar com Cristo como Ele deseja que eu me relaciono, eu nunca vou viver um evangelho pleno. Por isso que tempo de conversão ou tempo de igreja não significa nada. Tem pessoas que podem ter 80 anos de igreja e mesmo assim não ter tido experiências e nem vivido um evangelho pleno. Tem pessoas que podem ter 20, 30 anos de igreja, mas a igreja não pode fazer nada. Quem faz é Cristo. Eu tenho que ter 30 anos em Cristo, não 30 anos na igreja. Tem alguns amigos que se converteram no Brasil. Aí eu vou ver no History, estão lá na igreja, que legal, saem da igreja, estão no boteco tomando cerveja. Estão fumando, mas são crentes, cara. Vão na igreja, participam da Santa Ceia e tudo. Isso aí é buscar o reino com todo o nosso esforço. Eu não estou dizendo que beber é pecado, porque a Bíblia, eu não posso colocar uma vírgula onde não existe.
A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que a bebedeira sim é pecado. Mas a qualidade hoje, que foi o que o pastor Cristiano disse, a qualidade hoje, se nós podemos colocar dessa forma, a qualidade dos crentes hoje está muito aquém daquela que Deus deseja, cara. Buscar o reino de Deus é ir até Ele, almejá-lo, persegui-lo com todas as suas forças. Para buscar o reino de Deus, para buscar a presença de Deus, para que eu possa viver um evangelho pleno, eu tenho que fazer isso com toda a extravagância, com todo o meu esforço. E você sabe o que me impede de aplicar esforço na busca pelo reino? Eu vou citar alguns que me impediam, e talvez alguns me impeçam ainda. Nós queremos buscar o reino com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força. Mas existem muitas coisas que nos impedem. Por exemplo, projetos pessoais. Muitos projetos pessoais nos impedem de buscar o reino. Nos impedem de viver plenamente o evangelho. Foi por isso que Jesus morreu, para a gente viver plenamente. Não foi para a gente viver aquém, de forma mesquinha, de forma medíocre. Não. Jesus não morreu para que nós fôssemos medíocres ou mesquinhos. Jesus morreu para que nós fôssemos abundantes, extravagantes. E para que eu possa viver um evangelho pleno, eu tenho que buscar o reino com toda a minha força, com toda a minha inteireza. Eu não posso permitir que projetos pessoais, não é pecado ter isso, irmão, tem que ter sim. Você pode ter projetos pessoais, o que você não pode fazer é permitir que esses projetos te impeçam de buscar a Deus. Não é problema você trabalhar para você guardar um pouco de dinheiro. O problema é se essa busca pelo dinheiro te impede de buscar a Deus. Esse é o problema. É uma inversão. E se nós vivemos dessa forma, nós nunca vamos viver plenamente o Evangelho de Cristo. Nós vamos passar por esse mundo, por essa vida, e seremos salvos. Por isso que isso não tem a ver com salvação. Nós seremos salvos, mas nós não cumpriremos com os propósitos. Nós não estaremos andando dentro das medidas de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos permitir que os nossos sonhos atrapalhem de nós buscarmos o reino. Eu não posso ter sonho, você deve ter sonho. Você deve ter projetos pessoais. Você não deve permitir que isso te impeça de buscar Deus, como tem acontecido na igreja hoje. Enquanto objetos, pessoas estiverem em primeiro lugar, nós nunca alcançaremos o reino. Nós nunca teremos uma vida plena com Jesus. Não, mas eu não coloco ninguém na minha frente. Sabe quando a gente vê ou compreende que uma pessoa é mais importante para você do que Jesus? Quando essa pessoa fala algo para você e você dá ouvido a ela e não dá ouvido à palavra, você está dizendo assim: realmente, você tem mais importância para mim do que o próprio Deus. Nós permitimos que pessoas entrem em nossas vidas e que essas pessoas falam e muitas vezes o que elas falam nós colocamos e praticamos, mas o que Deus fala não. Então esse tipo de pessoas são pessoas que te impedem de buscar Deus, que te impedem de buscar o reino de Deus. Tudo que te impede de buscar o reino de Deus, você deve retirar da sua vida. Ou saber administrar. Enquanto projetos pessoais, pessoas, objetos, eu quero um carro. Não, vou trabalhar só esses 6 meses, vou trabalhar porque eu quero um carro, então durante esses 6 meses eu vou trabalhar mais, não vai dar para eu congregar direito, não vai dar para eu estar com os irmãos em comunhão. Então não compre, irmão, porque isso vai te afastar de Deus. Um abismo chama o outro. Você deixa de vir no culto, às vezes no domingo, e fala: não, hoje é uma ocasião especial, eu não vou no culto porque é uma ocasião especial. Aí amanhã você deixa de vir no culto domingo, não, porque é uma ocasião especial. E o que acontece? A nossa mente começa a tornar o domingo, todos os domingos, uma ocasião especial para que eu não vá ao culto. E assim na quarta-feira e assim no sábado.
Ah, mas eu tenho que ir no culto? Não, você faz o que você quiser, a vida é tua. Mas Jesus ia mesmo encontrando aqueles falsos mestres. Jesus ia mesmo com a presença de fariseus. Ele praticava essa ida às sinagogas. Meu, se Jesus fez isso, quanto mais eu e você? É indiscutível. Jesus é o exemplo máximo para mim e para ti. Exemplo máximo. Jesus não tornava especial o sábado. Ah não, hoje é especial, então eu não vou na sinagoga. Não, a Bíblia faz questão de relatar que Jesus ia às sinagogas. E eu vou te falar, eram umas igrejinhas peba, diz alguns historiadores. Muito simples, aquém demais. Mas Jesus ia. Por quê? Porque Jesus queria deixar exemplo. Aí depois nós queremos que as pessoas nos vejam como bons exemplos quando nós não somos. Nós somos bons de palavra e ruins de atitude. Nós somos bons em sentir, mas muito ruim em expressar isso. O Senhor tem nos requerido outras coisas. Por quê? Porque nós amadurecemos, temos amadurecido, e Ele tem requerido de mim e de você situações de pessoas maduras, e não mais como crianças. Se você perguntar para o Daniel, o que você quer quando você crescer? Eu acredito que ele vai falar assim, eu quero ser o Hulk. Ele vai falar isso. Ele não vai nem falar, eu quero ser médico, não sabe o que é isso. Daniel, o que você quer ser quando você crescer? Dependendo do dia. Ou ele vai querer ser o Hulk, ou vai querer ser o Aranha, o Homem-Aranha. Porque é uma criança, não tem entendimento. E o que a gente faz? A gente dá risada, acha bonitinho. Aí se eu chego na Luane e falo, Luane, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser a mulher gato. Gente, já não é bonitinho, porque ela já tem idade e entendimento para saber o que ela tem que ter, o que ela quer da vida. Então, quando nós somos igual a Daniel, Deus releva muitas coisas. Mas quando a gente chega numa idade como a da Luane, o Senhor requer de nós maturidade para lidar com a vida cristã. Eu não posso andar mais como eu gostaria de andar. Eu não posso mais andar como eu andava antes, livre, leve e solto, porque afinal de contas, a maturidade veio de Deus para a minha vida e eu tenho que honrar isso. Eu tenho que honrar isso. É o Senhor que nos faz maduro quando Ele permite situações desagradáveis na nossa vida. É o Senhor que nos faz maduro quando passamos por algumas lutas e adversidades, mas Ele sempre está ali. É o Senhor que nos faz maduro quando Ele permite alguns desertos na nossa vida. É o Senhor que nos faz maduros. Deus essa semana me deu uma palavra que eu tremi. Eu vou ser bem sincero diante de vocês. Vocês lembram quando Elias entrou na caverna? Ficou escondido na caverna. De repente Deus chamou ele para fora. Deu um terremoto. Deus fez uma obra de fogos de artifício ali. Tremeu tudo. Mas não era Deus. De repente uma brisa suave e Elias saiu. A gente tem o hábito de pensar às vezes assim, não, é que eu tô na caverna. Eu tô na caverna. Só que Elias saiu da caverna, e logo que ele saiu da caverna, ele foi substituído. Isso tem a ver com o propósito. Se você não cumpre o seu propósito, Deus levanta outro para cumprir, porque a obra não para. E quando Deus falou isso, eu vou ser sincero, eu gelei. Sabe quando você gela assim? Eu falei, Senhor, misericórdia, então me ajuda. Porque tudo que Deus fala comigo, eu não falo, Deus falou comigo é para fulano. Não, Deus falou comigo é comigo. E eu, às vezes, quando Deus coloca no coração, eu subo aqui e compartilho com você, porque talvez pode servir para você também. Enquanto pessoas, objetos, sonhos, projetos pessoais nos impedirem de buscar o reino, nós nunca viveremos um evangelho pleno. A gente quer viver o evangelho pleno, a gente quer ter comunhão com Deus, a gente quer ser cheio do poder. Mas algo que eu vejo também muito é que nós queremos tudo isso. Queremos ser santos, eu quero ser santo, quero ser poderoso, quero orar e curar, quero orar e libertar. Eu quero ter uma boa reputação, quero ser bem visto pelas pessoas, quero ser autoridade, quero ser tudo. Eu quero isso. Eu quero ser um exemplo de cristão.
Eu quero tudo isso, mas eu não quero viver os princípios. Irmão, isso é o anai, não condiz com o Evangelho. Eu quero ser um bom cristão, mas eu não quero viver os princípios de Cristo, gente. Princípios são princípios. São inegociáveis. Nós não negociamos princípio com Deus. Você não pode ser um cristão se você não está disposto a amar. Você não pode ser um bom cristão se você não estiver disposto a perdoar. Você jamais será um bom cristão se você não estiver disposto a doar-se, a se entregar. Mas o que nós vemos são pessoas que não desejam se entregar. São pessoas que desejam viver o Evangelho, viver o Evangelho e viver nos seus próprios princípios. Nós não podemos viver o Evangelho e viver nos nossos próprios princípios. Eu tenho que viver os princípios de Deus. Para que eu busque o reino com intensidade, com verdade, com toda força, eu preciso viver esses princípios. Eu preciso ser misericordioso, gracioso. São princípios. Amar, dizimar, ofertar, são princípios. Tudo isso é princípio. Mas eu não quero viver os princípios. Eu quero vir na igreja. Quero receber do Senhor de vez em quando. Quero cantar. Quero estar com a galera. Mas eu não quero estar com Deus. Porque quando eu não vivo os princípios, eu estou dizendo isso. Eu não quero estar contigo. Porque não foi estabelecido pelo homem. Princípios bíblicos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Nós queremos tudo que um crente tem, menos viver os princípios. Gente, chegou a hora de começarmos a viver um cristianismo verdadeiro. Chegou a hora de deixar de vivermos o nosso cristianismo, aquele que nós achamos. Eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei o que. Que bom, sabe por quê? Porque o conhecimento, ele te aponta o caminho. O conhecimento das Escrituras te aponta um caminho. Mas o que te faz chegar lá é a perseverança. Você pode ter o caminho apontado pelo conhecimento, mas se você não tiver comprometimento, você nunca vai chegar até o final. Você pode ser mestre, você pode ser tudo. Você pode conhecer de todas as coisas, mas se você não for comprometido com a palavra, você vai viver de uma forma medíocre aquém. Porque o conhecimento só aponta. E o comprometimento me faz andar atrás, me faz perseguir, me faz buscar. São dias de comprometimento com a obra do Senhor. São dias de um comprometimento com o Senhor. De buscar o reino dele acima de todas as coisas. De fazer deste lugar o reino dos céus. De trazer o reino dos céus para as pessoas. Em Gálatas 6 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Comprometimento. Não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, meu irmão. Fazer o bem cansa. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo vamos receber o galardão disso. Mas se você não esmorecer, se você não desistir, não é só o conhecimento, é o comprometimento. O comprometimento me faz perseverar, me faz caminhar. O meu compromisso com Deus me faz ir além das minhas próprias forças. O meu compromisso com Ele me faz alcançar lugares que eu jamais poderia, na minha cabeça, alcançar. É o compromisso. É o compromisso. Às vezes nós queremos fogo. Fogo aqui, fogo lá, fogo acolá. Que bom, fogo é bom. Mas fogo é bom só para chamar atenção. Foi como Moisés, na sarça ardente. Não era incomum uma sarça pegar fogo no deserto por causa do calor. Não era. Acontecia isso, mas o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça que estava em chamas não era consumida. Então esse tipo de fogo chamou a atenção de Moisés.
E às vezes nós queremos fogo. Sim, o fogo é bom, mas o fogo, ele traz isso, ele chama atenção somente. Mas o que mantém a pessoa em Cristo é a voz dele, a palavra dele. Não adianta eu querer ser cheio do fogo, não, cara, eu tenho que ser cheio da palavra. O fogo é só para chamar atenção, são momentos especiais. É igual o BOPE, é tropa de elite. Em algumas ocasiões especiais Deus vem e fala, eu vou derramar fogo, eu vou curar, eu vou libertar. Vou fazer um barulho aqui dentro para que lá fora as pessoas possam ouvir e se achegar. Isso é responsabilidade de Deus, isso aí está na esfera de Deus. A minha esfera está em conhecer e me comprometer com aquilo que eu conheço. Tudo que eu conheço eu tenho que ter compromisso com aquilo. Eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu conheço. Tudo aquilo que eu conheço eu tenho que me comprometer a viver, encarnar essa verdade. Senão nós nunca viveremos um evangelho pleno. Nós poderemos viver o evangelho segundo Danilo, o evangelho segundo Cate, o evangelho segundo Pastorzinho, mas não o evangelho segundo Cristo. Porque o evangelho de Cristo é um só e já está aqui o padrão. Mas no domingo a palavra dessa aí, dessa, cara, dessa mesmo. Dessa aí. Domingo a palavra dessa. Mas o que Deus está querendo falar com nós? Está falando que nós é tudo sem vergonha. Está falando que nós não vale nada, porque em vez de buscar e viver os princípios, a gente não faz isso. Está falando que a gente não tem compromisso, que se tivéssemos compromisso, nós estaríamos perseguindo esse caminho que Ele nos deu. Quantos de nós abandonamos no meio do caminho algo que Deus aponta? Deus aponta, vai para o piano, aí eu chego até aqui, bem perto, de repente fala, não é isso que eu quero. E volto para o outro lado. Deus aponta um caminho e fala, o piano, eu vou e me assento no piano. Me assento, eu toco no piano, de repente falar, mas não é isso não que eu quero. Mas cara, não é o que você quer, é o que Deus quer. Por isso é comprometimento. Por isso é esforço. O reino de Deus vai ser tomado com esforço, que diz a Bíblia. Não é simplesmente, vem reino. Não é, cara, a gente tem que impor esforço. Não existe cristianismo sem esforço. Não existe redenção sem morte. Jesus morreu para nos redimir. Nós não precisamos morrer, mas nós precisamos nos esforçar em andar neste caminho com Ele em compromisso. Se Deus apontou um caminho para você, se Deus apontou uma direção, se o conhecimento lhe apontou algo, então prossiga com compromisso por isso. Não para no meio do caminho. Se Jesus tivesse desistido de carregar a cruz no meio do caminho, fala assim, eu não vou morrer mais não. A gente estava tudo lascado, cara, estava tudo no inferno. E quando eu desisto de fazer algo que Deus aponta para que eu faça, é porque Deus tem planos e projetos ali, pessoas que Ele deseja alcançar. E se essas pessoas não são alcançadas porque eu estou retrocedendo, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Quando a gente chegar lá, Ele não vai chegar e falar assim, pô, você tantas pessoas aceitaram Jesus, você fez isso, não. Ele não vai perguntar quantas pessoas receberam Jesus com a gente, não. Ele vai chegar e falar assim, olha cara, sabe aquela vez que você foi para esse caminho, sei, e você desistiu, pois é, eu estava difícil, tanta paulada, tanta força, tanta coisa pesada, eu desisti, mas eu não estava aguentando. Não, cara, você sabe que eu te fortaleço. Você sabe que eu te dou graça, então isso não serve de desculpa, você não aguentar. Isso não serve de desculpa, você não conseguir, porque é eu que te fortaleço, eu sei que você consegue, eu te criei. Mas se foram 3.895 pessoas que eu consegui por mês que ganharam para Jesus. Eu não quero saber quantas pessoas você ganhou para Jesus. Eu quero saber o quanto você andou dentro daquele projeto que eu fiz para a tua vida. Porque dentro daquele projeto tem pessoas que eu ia colocar no seu caminho. E que através dessas pessoas você poderia alcançar muito mais do que você alcançou. O que acontece é que Deus traça um trajeto e um projeto para a gente quer traçar o nosso. Para outro lado, porque é mais legal. Porque é mais gostoso, porque alcança mais vidas. A gente pensa assim. Mas não deveríamos pensar, porque isso é um pensamento de pessoas imaturas. Eu tenho que pensar o que Deus pensa. Se Deus falou isso, então é aqui, cara. É aqui que eu vou. E não vou desistir. E não vou retroceder. Para que a gente viva o Evangelho verdadeiro, a gente tem que buscar Deus pelo que Ele é e não negociar com Ele. Aqui, graças a Deus, não, mas nós vemos quantas pessoas, irmãos,
Quanta gente tem feito negociata com Deus. Senhor, eu vou fazer um propósito. Olha, eu vou falar porque eu testemunhei isso aqui do Brasil, né? Você quer receber isso? Quer receber uma bênção tal, uma bênção não sei o quê? Então, participe aí dessa campanha de 5 meses, de toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você oferta aí 50 reais. Porque se você fizer isso, Deus vai te dar. Otário é quem dá. Otário, é burro, é ignorante, que não conseguiu entender ainda qual o propósito da Bíblia. Eu não preciso dar algo para eu receber do meu Pai, a não ser amor. Eu não preciso. Meu Pai não quer o meu dinheiro. Meu Pai quer o meu coração. Muitas pessoas têm buscado Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Eu busco Deus porque Deus pode colocar a mão no meu trabalho e eu virar chefe. Eu busco Deus, estou buscando a Deus para que Deus possa abrir as portas da felicidade e fazer o milionário. Eu estou buscando a Deus porque eu quero uma casa. Eu estou buscando a Deus porque eu quero um carro. Eu estou buscando a Deus porque eu quero uma cura. Eu estou buscando a Deus porque eu quero uma libertação para o meu marido ou para minha esposa. A gente busca a Deus por algo que Ele pode nos conceder, gente, mas não é assim. Se o seu filho fizesse isso com você, como você se sentiria? Sentiria um lixo. Um lixo. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. A gente tem que se comprometer em ter um relacionamento com Ele simplesmente pelo que Ele é, porque o que Ele fez já é muito maior do que cara, o que a gente mais quer? O que eu quero mais? Morrer no meu lugar. Me deu vida eterna. Me deu saúde. O que mais que eu quero, cara? O que mais que eu quero? Quero uma casa de 85 andares? Quero um carro de 30 milhões? Eu quero, se Deus quiser me dar, mas eu não peço isso pra Ele, pô. Eu não peço, cara. Nos últimos meses minha oração é só assim: Senhor, me dá graça. É só essa. Me fortalece e me dá graça, porque eu preciso ouvir a Tua voz e caminhar dentro dos Seus passos. É isso que eu quero. É minha única oração. O único pedido que eu faço é esse. Mas nós tem levantado uma geração que busca o Senhor por aquilo que pode conceder, porque o ensino já vem errado de púlpito. O ensino já vem errado de púlpito. Eu gosto, por exemplo, de dar presente pro Dani, pro Davi. E às vezes eu tô andando assim e falar com vontade de comprar uma coisinha. Eu vou lá e compro uma coisinha. Nem se for um cado de 150 ien no Seven, esses cadozinhos de não sei o que, Dragon Ball aí. Nem se for um chocolatinho que vem uma figurinha. Mas eu gosto de dar. Mas mesmo eles não me pedindo, gente. Eles não me pedem. Mas eu dou porque eu gosto. Eu gosto de presentear os meus filhos. Eu gosto de ver a alegria deles. Ele não precisa me pedir. Mas mesmo sem pedir eu dou. Quando eu vejo que estão precisando de roupa, o que acontece? A gente vai comprar roupa. Se eu vejo que está precisando de calçado, o que acontece? Eu vou comprar calçado para eles. Eles não precisam me pedir. Eu sei que eles estão precisando. Eu vivo com eles, eu estou presente com eles. E eles não ficam pedindo: quero roupa, quero sapato, quero sapato. Não. Não pede. E mesmo sem pedir, eu os abençoo. Por quê? Porque eu os amo, cara. Se eu sou mau, amo os meus filhos e quero dar o melhor para eles, imagine Deus Pai, cara, que é bom, o que Ele não vai fazer por nós, se nós tivermos um relacionamento íntimo com Ele, buscarmos o reino em primeiro lugar. Quando eu estou buscando o reino, eu estou dizendo: Senhor, eu estou te buscando. Quando eu estou buscando o reino de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, esse reino não me interessa, o que me interessa é o seu reino. Quando o Davi vem pedir alguma coisa de interesseiro, eu fico bravo com ele. Ele chega assim, vem me abraçando, vem sentando, parece aquele cachorrão grande. Vem sentando assim: papai,
você compra não sei o que pro Tatá? Davi, vaza. Ah, papai bavo, mamãe bujinho, brincando, igual o Dani, ele fala. Vaza, Davi, para, meu. Aí, às vezes, quando vai chegando no final do mês, que ele sabe que entra o dinheiro das despesas, entra o pagamento, aí o que acontece? Ele começa a pedir a mesada dele. Todo dia. Uma semana antes e uma semana depois. Ou seja, são 3 semanas pedindo. Papai, e minha mesada? Papai, e o Kozukai do Tatá? Papai, me dá Davi, se você me pedir mais uma vez, eu vou te arrebentar, moleque. Aí a Kimi-chan grita lá de trás. Para de ficar pedindo dinheiro, Davi, já te falei. Seu pai vai te bater, eu vou deixar. Cara, no outro dia tá de novo. Papai, cadê o Kozukai do Tatá? Davi, se você pedir de novo, você vai apanhar. Eu não dou, porque ele tá pedindo. Não dou. Por quê? Porque ele vem querer chegar em mim só para receber as coisas? Vai se lascar. Vai estar na rocha, não vai receber. Mas no dia a dia, quando eu passo e vejo algo que eles gostam, eu levo. Mesmo sem pedirem nada. Meu, e a gente não vale nada e sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus, que é bom. Então a gente tem que buscar Deus pelo que Ele é. Buscar esse reino com compromisso, com comprometimento. Deus nos aponta um caminho, nós temos que ir por esse caminho, não retroceder, continuar, persistir, perseverar. É o que Paulo fala em Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Nós temos que arrumar a nossa casa. Arrumar essa salada mista e salada de fruta que a gente fez na nossa vida cristã. Passar a dar ouvidos para a palavra de Deus, não para as pessoas. Buscar a Deus com comprometimento, com perseverança. Porque sem perseverança, sem comprometimento, a gente para no meio do caminho. E Deus fala que não se alegre naqueles que retrocedem, antes daqueles que prosseguem. Nós fomos chamados para prosseguir. Nós somos chamados para buscar o reino com toda a força do nosso coração, com toda a intensidade, com toda a inteireza, com toda a verdade. Persegui-lo com esforço, porque é com esforço que a palavra diz que alcançaremos o reino dos céus. Se a gente faz isso, se a gente se preocupa só em buscar o reino dos céus, todas as outras coisas a gente não tem que se preocupar. Eu fui tentado, nesses últimos 2, 3 meses aí, eu fui tentado em parar de fazer o bem. Sério, eu falei, cara, eu vou parar, meu. Eu vou parar porque estou cansado. Você faz o bem e você só se lasca. Você faz o bem, as pessoas falam mal de você, as pessoas te metem o pau por trás, e no final das contas, você se lasca. Vou dar um exemplo simples. Às vezes tem gente que precisa de dinheiro, mas eu estou dando esse exemplo porque a gente já parou com isso. Não tem mais. Só se Jesus vier em carne. Eu preciso de tanto, você pode me emprestar? A gente pode ver lá no escritório, né? Como é que você quer? Parcela para mim em 10. Tudo bem, beleza. O cara ou a mulher está quase passando fome, passando necessidade. Se não fizer isso aí, vai se lascar todo. Então, beleza. Aí acontece, vai e empresta. Tranquilo. Só que depois que recebeu o dinheiro, parece que o Satanás entra. Aí começa a falar mal da gente. Beleza, só que isso aí é tranquilo. Começa a falar mal de mim. E mede o pau, que eu sou isso, que eu sou tranquilo, tudo bem. Eu não me preocupo com isso, porque quem me justifica é Deus. Isso aí não me atinge, verdadeiramente. Mas aí o que acontece? As pessoas pagam 2, 3 parcelas e param de pagar.
Quem que paga as despesas? Sou eu. O que acontece? Faço bem, sou mal falado, mal visto, porque as pessoas ficam falando mal de mim. E no final da conta, as pessoas que falaram isso são certinhos, mas os certinhos ficaram devendo uma grana. E que grana. E que grana. Teve uma pessoa que a gente ajudou. Ele estava com um problema no coração. A gente ajudou com muita disposição, muito amor, muito carinho. Pagamos o hospital para ele e falamos, não, a gente vai parcelar isso e divide para você, porque eu sei que você não tem condição. Pagamos o hospital, tudo, estava com o coração problemático. Aí ele foi mudar de serviço, a gente descontou o dinheiro. O que aconteceu? Ele saiu falando que a gente era ladrão. Só que a gente estava com tudo assinado. O que a gente fez? Sabe o que a gente teve que fazer? Ir lá no Ministério do Trabalho para ele mostrar os documentos para assinar. E ele assinou um termo de responsabilidade que ele vai ter que reembolsar o dinheiro que ele ficou devendo. Nessa, ele se lascou. Mas e como é que fica a pessoa que faz o bem? É mal falado. Jesus curava no sábado, os religiosos falavam o quê? Esse cara tá louco, cara, não pode fazer isso não, isso é proibido, isso é doido, bêbado, retardado, não pode. Olha por que esse cara anda? Anda com republicanos, com pecadores, só pode ser pecador. E aí vem aquela velha história. Os fatores externos não podem mudar quem eu sou por dentro. Os fatores externos não podem mudar o que eu sou por dentro. Aquilo que Jesus tem trabalhado no meu coração. Eu jamais posso deixar de fazer o bem. Porque o problema não está comigo. O problema é com quem está recebendo. Então eu tenho que fazer o bem. Sempre. E não me cansar, porque cansa. Mas eu tenho que fazer. Tenho que me esforçar para isso. E eu sei que muitos estão assim. Muitos querem fazer o bem, mas estão tão machucados. Porque só fazem o bem e se lascam. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o bem. Incansavelmente. Não para. Vai cansar, mas não para. Vai cansar, mas não para. Uma igreja que busca a Cristo, que vive o reino dos céus. Uma igreja que se empenha em estar na presença de Deus, que não retrocede, mas com compromisso prossegue naquele caminho. Essa é a igreja que Jesus deseja. Uma igreja que coloca Ele em primeiro lugar. Uma igreja que coloca os princípios em primeiro lugar. Então eu te desafio a levar uma vida assim. Uma vida de compromisso com o Senhor. Uma vida de relacionamento com o Senhor. Uma vida de fazer o bem. De orar, de ajudar, de abraçar. Uma vida semelhante à vida de Jesus. Amém. Feche teus olhos.